Amados, como nós sabemos, hoje nós vamos dar sequência àquilo que nós temos feito já durante esse mês. Nós estamos no mês da reforma. No mês da reforma. E todos os domingos nós temos trazido aqui uma palavra de uma das solas da reforma. Então, nós já falamos sobre a fé, nós já falamos sobre a graça, nós já falamos sobre Cristo. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo. E hoje, amados, nós vamos falar do somente a Escritura. Amém? Eu não sei se todos estão familiarizados com o tema da reforma. Talvez alguns de nós nem mesmo tenham conhecimento do que é a reforma e do que ela representa para nós. Então hoje à noite, amados, nós queremos trazer uma introdução nesse sentido para que você possa compreender aquilo que nós estamos falando e tamanha importância do nosso tema, do nosso assunto, falar sobre as nossas bases. Amém? Então talvez hoje o culto ele não seja aquele culto característico de glórias, né? De aleluia e tal, aquela coisa. Talvez hoje seja algo mais a título, talvez com uma cara de uma escola bíblica, mas nós vamos tentar não fazê-lo. Mas é um contexto histórico. Mesmo assim, amados, eu julgo isso de extrema importância para nós, porque é um contexto histórico necessário para que haja uma compreensão. Eu quero crer no meu coração que se você tem dúvidas do que é a reforma protestante, hoje à noite você vai sanar as suas dúvidas e você vai sair daqui entendendo direitinho quais são suas bases. Você, por exemplo, é um protestante. Não sei se você sabe disso, mas todos nós somos. E esse ano nós comemoramos 503 anos dessa reforma. Amados, então vamos lá. Começando do início, eu vou tentar ser bem breve aqui, numa pequena introdução, e depois a gente tenta fazer algumas aplicações da palavra. Mas o que é a palavra reforma? Veja, a própria palavra ela já traz para nós uma noção do tema, do assunto. O que é a palavra reforma? Para você reformar alguma coisa, é sinal de que essa coisa ela tinha uma forma e perdeu. Para você reformar algo, é sinal de que esse algo está deformado. A reforma protestante, ela surge no momento em que toda a realidade cristã havia se perdido. Estava totalmente deformada. Por isso foi necessário a reforma. Então veja, a palavra de Deus, ela sofreu essa deforma durante o tempo, ao longo dos anos. Por isso que isso foi necessário. Então vamos voltar lá no princípio, em Atos 2, quando a igreja surgiu. A primeira igreja, os primeiros cristãos, o momento em que a igreja surge, o ajuntamento surge. Veja, aquela igreja, ela nasce de uma forma correta, ela nasce de uma forma genuína, com todos os princípios que o próprio Cristo deixou para muitos que iniciaram ali, e depois foi levado pelos apóstolos, os discípulos foram levando os mesmos ensinos. Mas veja, a Bíblia vai dizer em Atos 2:42 que a igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amados, era uma igreja não perfeita, porque ela era composta de homens, é verdade. Mas acredite, amados, que o nível da adoração era outro, o nível do entendimento era outro, o nível do relacionamento com Deus era outro, era genuíno. Aquelas pessoas entregavam suas vidas por amor ao Evangelho. Tamanha pureza, tamanha inteireza de adoração por parte daquelas pessoas. Em Atos, no capítulo 9, amados, no caminho de Damasco, vai nascer um homem que seria a grande base dos ensinos bíblicos, quase que todos que nós temos no Novo Testamento. Paulo, ele surge para deixar os ensinos. Então Paulo, que também era apóstolo, porque ele também viu a Cristo com todos os demais, leva o ensino, a doutrina, sob perseguição, mas a igreja ela vai se mantendo dentro do contexto da história. Mas fato é, amados, que os apóstolos começam a morrer.
e de modo martirizado, quase que todos eles, de modo trágico. Uns morrem queimados, outros morrem arrastados, outros crucificados. Paulo perde a cabeça e ao longo da história eles vão morrendo e a igreja vai permanecendo. Os ensinos vão replicando de geração para geração para geração, e mesmo com a ausência dos apóstolos, amados, a igreja mantém sua pureza, mantém seu foco, mantém-se alinhada com a doutrina que foi deixada. Com algumas heresias que surgiam de tempo em tempo, mas nada capaz de distorcer a realidade da doutrina dos apóstolos que foi deixada. Tudo isso, amados, é para que a gente compreenda o porquê da reforma. Então, os anos foram passando e veja, até o final do século IV, aliás, até o final do terceiro século, tudo caminhava bem. A igreja com lutas, a igreja perseguida, a igreja sendo morta, mas a doutrina se manteve, a visão se manteve, o foco foi mantido. Eles ainda caminhavam sob a doutrina dos apóstolos, a mesma deixada por Cristo. Eles conseguiram replicar isso, mas chegou um momento, amados, lá no quarto século, no início dele, no ano 313, até então o imperador romano Constantino, ele tem uma visão da parte de Cristo. A história diz que era uma visão da parte de Cristo, onde ele tinha vitória sobre um inimigo que ele tinha, um outro general. E ele teve uma visão da parte de Cristo que ele tinha vitória sobre aquele inimigo. E de fato ele teve vitória. A partir daquele momento ali, o imperador romano que massacrava a igreja, que perseguia a igreja, que matava a igreja, agora ele oficializa o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Até então, o império que governava o mundo inteiro. Então agora, amados, de martirizados, agora eles são heróis. A história conta que os romanos ficaram com um peso tão grande na consciência quando isso foi oficializado pelo império, que eles falaram para os judeus e para aqueles que haviam se convertido, gentios que se tornaram cristãos e que haviam sido mortos, eles falaram para os parentes que haviam ficado para que eles trouxessem os ossos daqueles que morreram na perseguição, e cada osso que eles levavam, eles iam receber dinheiro por aquilo, era como uma indenização. E aí, você imagina, virou festa, né? Aí apareceu osso de todo mundo, de cristão, de não cristão, enfim, apareceu osso para todo lado, até que eles perceberam que não dava certo e interrompeu. Mas é a título de curiosidade. Enfim, agora a religião foi oficializada. Então um bom cristão que viveu naquela época disse: glória a Deus, finalmente agora Cristo foi reconhecido. Olha que coisa boa. Só que a grande verdade, amados, é que aqui começa a deforma da igreja. Nesse ponto, começa a deforma da igreja. A cultura greco-romana adentra no contexto da igreja. No século VII, eu vou falar vários anos e vários fatos aqui, é uma síntese, tá? É um resumo, não dá para falar muita coisa. Mas no século VII, no início dele, no ano 607, inicia uma das grandes e maiores heresias. O bispo, o papado romano, que isso é atrelado ao poder do Estado, então junta-se ao poder do Estado com o poder eclesiástico. Então a coisa já ficou totalmente politicalizada. Então sai do aspecto da pureza e entra para uma outra realidade. O poder político agora junto com o poder eclesiástico, e isso gerou uma série de situações. E isso foi discorrendo até chegar no finalzinho do século XII, que dá início ao período que nós conhecemos, para quem gosta de ler aí, período das trevas, onde acontecem as inquisições, o tribunal do Santo Ofício, que é aquela caça a todos aqueles que eram hereges. Quem não era cristão era herege e era morto. Lembra da época das caças às bruxas? Pois é, mas não é porque eles não gostavam de bruxas, é porque elas não eram cristãs. Então era morta, queimada, fogueira e por aí vai. Enfim, a coisa foi discorrendo de uma forma que perde-se o controle. Então veja a evolução, amados, de todas essas heresias que ocorreu na história da nossa igreja. Até então, era uma igreja só. Não haviam várias igrejas. Era uma única igreja só, a igreja cristã. Então veja, antes de nós prosseguirmos, eu vou fazer aqui uma leitura de várias heresias bem rapidamente. Mas para que você entenda, veja uma coisa. A igreja católica somos todos nós, ok?
Igreja católica, igreja universal. Eu e você somos católicos, tá bom? Então nós temos que quebrar alguns paradigmas aqui para a gente poder entender essa história. Qual que é a denúncia da reforma? É para uma igreja católica romanística. Uma igreja católica romana, cujo houve um período de tempo em que se implantou e se instaurou várias heresias. Então essa é a nossa denúncia, tá certo? Só para a gente ter isso em mente, porque a ideia não é ficar falando de uma igreja A, de uma igreja B, mas de uma igreja de um império que cometeu diversas atrocidades, das quais houve o protesto. Amém? Ok, então veja só, eu vou ler, tá bom? 2 minutos aqui, vai prestando atenção. No ano 300, o ano e o fato, tá bom? O ano 300 inicia a oração pelos mortos. Já ouviu isso? Isso não existia antes. Então, eu estou dizendo para você as datas que essas coisas todas foram surgindo. No ano 320 inicia o uso de velas de cera no culto. Ano 375 inicia a veneração aos anjos e às imagens. Percebe? Os apóstolos não deixaram nada disso. Cristo não deixou. Nós fomos inserindo essas coisas dentro do contexto. No ano 500, os sacerdotes, os padres começam a se vestir de uma forma distinta, causando uma diferenciação daqueles e daqueles, entende? Então vamos lá. No ano 593, Gregório I estabelece a doutrina do purgatório, local intermediário entre o céu e o inferno. E aí, dependendo do que se fizer por aquela pessoa que está lá no lugar intermediário, ela iria para o céu ou para o inferno. Como assim, do que se fizer? Se quem ficou, os parentes, der muita oferta para o clero, então aquela alma que está ali no purgatório, ele vai para o céu. Mais ou menos isso. Enfim, nós fomos colocando isso no meio do pacote. No ano 600, a missa passa a ser feita em latim. E as pessoas agora perdem o acesso ao ensino bíblico, porque não era a ideia que o povo ficasse sabendo das coisas. Então muda-se a língua. Então já ninguém entendia mais as coisas. O ano 786 começa o culto à cruz, culto a imagens e culto a relíquias. No ano 850, a água benta misturada com sal, abençoada pelo sacerdote, santificada, e santificava o local onde ela é aspergida. No ano 995, o Papa João XV ordena a canonização dos santos. Agora, eles são pessoas que podem também ser mediadores entre o homem e Deus. No ano 1079, Gregório VIII instala o celibato. Ano de 1090 inicia o rosário, a oração mecânica, a reza. No ano 1184, instituída a Inquisição, que matava todos os que não eram cristãos, considerados hereges. Então havia um peso de obrigatoriedade. No ano 1215, inicia a confissão auricular, a aplicação de penitência, que é o confessionário. O ano de 1229, proibida a leitura bíblica aos leigos. A Bíblia foi colocada na lista dos livros proibidos pelo Concílio de Valência. Então agora, não era só a língua em latim, também era proibida a leitura da Bíblia. Os apóstolos deixaram essas coisas? Cristo deixou essas coisas? Pois bem, amados, é a nossa igreja, fomos nós fizemos isso. Por isso foi necessário uma reforma. Então vamos relembrar aqui esses fatos. No século XVI surge a indulgência papal. O que é isso? Veja, criada pelo Papa Leão X, que precisava levantar dinheiro para construir uma basílica gigantesca. Isso é história, tá, gente? E veja, a indulgência papal, ele era um documento que daria às pessoas o perdão dos pecados. Mas esse documento ele era comprado e ele custava caro. Vocês já devem ter ouvido falar nesses termos da indulgência, das inquisições. Então veja, essa foi a evolução da igreja até os séculos 12, 13. Nós fizemos tudo isso. Então o que foi a reforma protestante? Foi um protesto contra essas realidades todas que eu falei, e eu pulei 1 milhão delas. Eu assassinei a história aqui na realidade com essa síntese, mas é só para a gente ter uma noção. Então no início do século XVI surge lá Martinho Lutero, que era um monge alemão da cidade de Wittenberg. A fé de Martinho Lutero era uma fé distorcida, porque ele acreditava que Deus era mau. Não era para menos, né? Que Deus era um Deus que fez o homem, criou o pecado, pôs o pecado no mundo para o homem pecar, para ele punir o homem depois.
Era essa mais ou menos a visão de Martinho Lutero. Eu sei que a gente lembra dele com bons olhos, mas ele teve o seu momento também. Ele cresceu no meio dessas heresias. Até que ele foi evoluindo como monge, ele se tornou agora um padre, e ele foi enviado a Roma para ter acesso aos direcionamentos e tal. E lá em Roma ele teve acesso à Bíblia. E ele leu em Romanos 1,16 que as pessoas seriam salvas pela fé. E somente pela fé. E aí, amados, a coisa mudou. Então ele tem acesso à Bíblia. E agora ele volta indignado com aquilo que aconteceu, e ele começa a protestar sobre tudo isso que eu li aqui de um modo bem rápido. E ele vai lá na igreja Castelo de Wittenberg, que era uma igreja referência dentro da Alemanha, onde muitos estudiosos bíblicos iam para lá, padres, eles frequentavam, o clero, os sacerdotes, todos iam, passavam, e ele vai até lá. Eu sei que você já deve ter ouvido falar nisso, as 95 teses de Martinho Lutero, ele coloca todas elas, e ele prega na porta daquela igreja, denunciando tudo isso que ele viu, denunciando, e aí começa, amados, e aí começa, a coisa vai desenrolando. É um resumo bem rápido para a gente poder ficar contextualizado. Então veja, a reforma, ela vai ter esse fato que eu contei, das 95 teses, ser pregada na porta da igreja. Isso acontece em 31 de outubro de 1517. Isso foi há 503 anos atrás, que foi nesse exato momento que inicia então a reforma protestante. Então Lutero agora ele vai até lá a igreja, ele prega, com isso ele é ameaçado, com isso ele é jurado de morte, e ele tem que fugir, ele tem que se esconder, várias situações, e com isso, amados, outras pessoas se levantam em favor, apoiando Martinho Lutero. João Calvino, um francês que estava em Genebra, junto com Farel, eles se juntam, e eles sistematizam, eles organizam a ideia de Lutero, apoiam ele e começam a levar essa ideia para frente também. Erasmo de Roterdã, eu sei que você já ouviu falar esses nomes, ele também apoia a reforma, ele estava na Holanda, lá na Suíça, o Zwingler apoia a reforma, e quando você percebe, já tem muitos nomes, pessoas de muita influência, apoiando a reforma protestante. Deu para entender, amados? Mais ou menos deu para entender, não é? Por isso é a reforma. Nós protestamos contra toda essa realidade que nós fomos inserindo no meio da igreja, e Deus não deixou isso, Cristo não deixou isso. O que é a reforma, amados? É um apelo de Martinho Lutero. Um apelo a quê? A voltar para a primeira igreja, para aquele momento inicial, quando a igreja foi criada. E aquela primeira igreja, amados, como eles agiam, como eles faziam? Eles entregavam suas vidas em nome do Evangelho, a favor do Evangelho, a favor da sua fé. Eles pagavam com preço a sua própria vida. Eles morreram nas arenas como diversão para os romanos, foram crucificados aos milhares, foram queimados com óleo quente, tiveram seu corpo cerrado ao meio, que eram os instrumentos de tortura que eles usavam. Então a reforma, amados, é um clamor para que eu e você volte a esse nível de fé. Então, em nome de Jesus, amados, se eu e você deixarmos a reforma protestante, ela morre na nossa mão, ela morre na nossa geração. Em nome de Jesus, vamos voltar a ter o mesmo peso de fé, a mesma visão de fé. Vamos voltar a ter a mesma postura de fé de alguém que entrega a vida pelo Evangelho de Cristo, que paga com a própria vida. Esse é o convite de Deus para nós. A escritura bíblica, amados, não ensinou esse relativismo que hoje acontece no nosso meio, por parte de diversas igrejas, onde tudo pode, onde tudo é permitido, onde não é bem assim, não é bem assim. Amados, entenda uma coisa: Deus não se submete à cultura e orientações e ordens humanas. Ele é santo. Deixa eu lhe dizer algo: existe doutrina, existe uma ordem, existe uma regra, existe uma conduta, e ela não está submetida a uma cultura de um ou outro povo. Deus é santo.
nós relativizamos as coisas. Nós fizemos isso. Mas não foi isso que foi deixado. O convite hoje para nós é: volte para a palavra de Deus, para que ela seja a sua orientação de fé, de vida, de prática, de tudo. De tudo. A Bíblia é a nossa base de fé. Não é uma igreja, não é um pastor, não é um movimento. É a Bíblia. Movimentos surgem aos milhares todos os dias. Está na Bíblia? Não. Descarte. Somente as Escrituras. Somente as Escrituras. É por isso que naquele dia muitos vão chegar diante de Deus e vão falar: eu expulsei demônios, eu fiz maravilhas, eu operei milagres. E Cristo vai olhar bem para ele e vai dizer assim: eu não conheço você. É aqui, amados. O que vai nos levar ao céu é a orientação bíblica, que diz o seguinte: só há um mediador entre Deus e o homem, que é Cristo.